Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Respirar Melhor e Viver Melhor. E hoje nós temos como convidado o Bruno Peixoto. Ele é, é- ele é o que mesmo, Bruno? Assessor de investimentos. Ele é assessor de investimentos da Capital Privato, que tá ligado à XP. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, porque eu já errei logo no começo. Vai. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Obrigado, Ernesto, pelo convite. E eu sou sócio da Capital Privato, um escritório de assessoria de investimentos. A gente está agora, acabou de fazer 10 anos de mercado, são mais de 3.500 clientes atendidos nessa história aí de 10 anos. Eu diretamente já atendi mais de 400 famílias, assessorando, orientando em relação à saúde financeira, educação financeira e principalmente em relação aos seus investimentos pessoais. Vocês devem estar imaginando por que eu convidei um assessor financeiro para um podcast que fala de saúde, né? É muito simples, porque saúde financeira é muito importante, é um dos pilares de saúde mental, inclusive, né? E infelizmente nós não temos educação financeira, a gente não aprende nada de economia em momento algum da nossa vida acadêmica. Então, o Bruno estava me passando aqui agora que 70%, em torno de 70%, né, das pessoas estão endividadas e inadimplentes. Não são as pessoas que têm dívida e que estão pagando corretamente, não. Quase 70% das pessoas estão com dívidas e inadimplentes. E o trabalho do Bruno é, como ele acabou de falar aí, exatamente isso. Primeiro, educação financeira, ensinar as pessoas o que elas querem. É quase o trabalho de Steve Jobs, né? Ele tem que ensinar para as pessoas o que elas querem para poder traçar um caminho para elas seguirem e conseguir ter liberdade financeira, tranquilidade financeira. Por que isso é importante? Né? A gente tem conversado muito sobre isso. O Bruno não é só um convidado, ele é meu amigo, meu parceiro. Enfim, a gente Somos um conversa. cliente do outro. Exatamente, nós somos um cliente do outro, exatamente isso. Então, e a gente conversa muito sobre isso. Então, por exemplo, eu trabalho com distúrbio de sono, né? Enfim, e tudo que está em torno disso. E uma das coisas que a gente vê, que eu vejo isso no consultório, é chegar gente com distúrbio de sono e depois de conversar muito com o Bruno, eu passei a perguntar uma coisa para as pessoas. Escuta, como é que está a sua vida financeira? Porque ninguém consegue dormir direito, né, se está devendo e não está pagando. Bruno, fala um pouquinho aí sobre isso, a tua experiência sobre isso. Tem um estudo que fala sobre pessoas multitarefas, né? Que a pessoa fala, eu sou multitarefa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas acaba que a pessoa fica que nem pato, né? Faz um monte de coisa e faz nada direito. Esse estudo de multitarefa, ele fala que a pessoa, quando ela fica variando entre tarefas e ela muda de uma tarefa para outra, ela leva até 2 horas e 40 para estar 100% focada na tarefa Focado. novamente. Uhum. Isso aí gera uma perda de produtividade até 40%, né? E o multitarefismo, inventar essa palavra agora, ele não é simplesmente fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Existem ações simples, a gente está aqui conversando, eu posso pegar, tomar um copo d'água enquanto estou prestando atenção em você. Existem ações mais complexas. Se eu levantar aqui e sair para ir no banheiro e voltar, a gente perde o foco totalmente e leva até as 2 horas e 40 para voltar ao foco de novo. Se você pegar o celular para responder o WhatsApp, É, também é a mesma coisa. a simples notificação de WhatsApp. Já, Pô, já isso aí acontece hoje em dia de direto. reunião online, né? Tá na reunião online, sobe aquela Aquele. pop-up falando que uma notícia ali até não tão agradável, tu já fica assim e perdeu o foco na reunião. Perde a foto. E Aí, essa. gente, peraí. Primeiro conselho. Quando estiver fazendo reunião, eu já fiz isso. Desabilita o pop-up, É, porque atrapalha mesmo. Não, não é brincadeira, não. Vai.
Me perdi, viu? Ó, Ó, tá multitarefismo. vendo? Esse multitarefismo, ele não precisa ser uma ação física, ele pode ser uma ação mental. O pop-up já atrapalha a sua linha de pensamento. Agora, imagina que você está num treinamento da sua empresa, ou você está fazendo um MBA, uma pós-graduação, ou você está focado numa planilha do seu trabalho, e vem naquele pensamento assim, cara, como é que eu vou pagar as contas do mês? Aí já bate aquela bad, tu começa a ficar desesperado É, e fala, pô, hoje é dia. A gente acabou de virar o mês, né? é. É, recebi meu sa... Hoje, no dia 5 eu tenho que pagar um monte de coisa. No dia É, 10 tem que pagar um hoje, monte de hoje, coisa. hoje é o segundo dia útil do mês. Acabei de receber meu salário, é dia de pagar aluguel, condomínio, água, luz, telefone, não sei o que, não sei o que lá, e já não tenho dinheiro na conta para pagar tudo isso. Você já desvirtuou totalmente o trabalho. Você vai ficar, no momento que você poderia estar trabalhando, produzindo, principalmente para quem é autônomo, que sua hora de trabalho é totalmente e diretamente proporcional à sua Proporcional. receita. É, no momento que você deveria estar produzindo, você está ali montando estratégias, gastando seu tempo montando estratégias de como você vai organizar suas finanças. Uma coisa que bateu o desespero aquela hora, se, pô, várias pessoas têm que pagar a conta hoje, mas pessoas que têm que pagar a conta hoje, elas podem parar para pensar, vou pagar à noite, vou pagar ontem à noite, É, parei para pagar ontem à noite, não preciso estar demandando meu horário de trabalho com um pensamento que eu não estou conseguindo controlar, porque esse pensamento vem, se você está organizado, ele vem controlado, ele vem e vai numa velocidade que não te atrapalha. Mas se você não está organizado, ele te atrapalha, você fica minutos ali, 10 minutos, meia hora, 40 minutos pensando naquilo, deixou de prestar atenção numa reunião, num paciente, num cliente, deixou de fechar um negócio, vira uma bola de neve. E aí, quando você volta para trabalhar, depois desse pensamento, você ainda leva 2 horas e 40 para estar focado de novo. é, Então, a organização financeira, a educação financeira, ela está também diretamente ligada à produtividade profissional. Que está diretamente ligada, as duas coisas se somam eh, na saúde mental. Fugiu a palavra aqui, tive que buscar. é. Mas as duas coisas, tanto a educação financeira quanto a produtividade profissional, estão ligadas Na saúde à saúde mental. mental. E tô ligadas ao sono também, né? Isso é um negócio que eu nunca tinha pensado, até a gente conversar sobre isso, né? Que o distúrbio de sono, quer dizer, a dificuldade de pegar no sono, tem muito a ver com isso, né? Ninguém consegue pegar no sono tendo que pagar 5.000 de conta amanhã e só tem 4.000 no banco, né? Da onde ele vai tirar esse 1.000? E não tem conta especial, não tem cheque especial, não tem nada. Então, é A complicado. capacidade da gente abstrair de A- um pensamento É muito para difícil. poder adormecer Não é fácil. está diretamente ligada também à nossa Exa- capacidade de resolver os De problemas que resolver aquele pensamento está nos trazendo. Exatamente. Vira e mexe, quando a gente dá uma relaxada, né? Muitas vezes, isso acontece muito comigo no banho, mas às vezes na hora de dormir também. Vem algumas ideias, algumas soluções, né? Uhum. Tem até a proposta de você ter o bloquinho ali do lado. Eu pego o celular e Ixi, anoto. anota. Bloco de notas, pô, pensei nisso, nisso e nisso. Mas o celular, você mesmo já comentou, tem a questão da luz que te atrapalha a voltar a dormir. O ideal é o bloquinho. Ó, É, ele prestou atenção no que eu falei, porque eu falei isso para ele lá atrás. Não pode pegar o celular antes de dormir, porque a luz azul do celular interfere nas ondas alfa que são responsáveis pelos. Enfim, dificulta. Você está num processo de adormecer, pega o celular para olhar, aí você acorda então, e fica acordado. Aí é o mesmo 2 horas e 40 para você relaxar e conseguir voltar a dormir de novo. Vai lá, te interrompi de novo, vai. é, na hora ali que você está dormindo, você pensa, pô, amanhã eu tenho que fazer tal coisa com meu filho. Não posso esquecer. Amanhã tem tal conta para pagar, não posso esquecer. Se não está na agenda, é ideal você anotar no bloco, no dia seguinte você ir ticando as tarefas. Tem que resolver isso aqui amanhã. Agora você pensa, amanhã eu tenho 5.000 para pagar, eu só tenho 4 na conta e já estou estourado no cheque especial e já peguei empréstimo e não sei o quê. Não é uma coisa que você simplesmente vai resolver no dia seguinte, não é simplesmente uma ação no dia seguinte, é uma preocupação. Uhum. E aquilo ali reverbera durante muito mais tempo
eh, no momento de pegar no sono, né. E aí, num veio até um outro insight agora que época de prova, eu sou engenheiro de formação, né, então vira e mexe, semana de prova, véspera de prova, dormia fazendo conta. Sonhei com 8 vezes não sei o quê, com não sei o que lá, com fórmula matemática, e o pesso as pessoas sonham e com dinheiro caindo em cima delas, e buracos abrindo, e tragédias, Sim, porque esses pensamentos ruins, ao entrar na fase de sono ali, que eu não sei o nome depois tu vai complementar, eles geram a propensão a ter um pesadelo aquela noite também. sim. Isso normalmente acontece na fase REM, né? Que é a fase que você lida com as suas emoções inconscientes e tantas boas quanto as ruins, né? Então, é o que o Bruno está falando. As ruins é essa, você sonha que está caindo no buraco, porque é meio que literalmente o que está acontecendo. Quando você tem que pagar 5.000, tem 4.000 no banco e está estourado no cheque especial. Então, é exatamente isso. Então, tudo isso que a gente está falando é um motivo pelo qual eu e o Bruno resolvemos fazer uma parceria e trabalhar nisso aí. Por quê? Porque eu vi, né, na realidade, né, com, eu vi não, o Bruno me mostrou na realidade que é importantésimo isso, é importantésimo não, a gente não, aqui ninguém vai, não, não tem mágica aqui, né? Ninguém vai fazer o cara que está devendo 5.000 e tem que pagar 4 e não tem dinheiro, não, não tem como resolver Não isso. Quer adianta dizer, ligar para mim no dia que não tem como não, resolver. não adianta. Né? Agora, o Bruno pode perfeitamente, né, ensinar as pessoas a ter educação financeira, né? Ensinar como lidar com o dinheiro. Né? Porque o dinheiro muita gente diz que o dinheiro não existe, né? Que o dinheiro é energia. O dinheiro você tem que saber lidar com ele. A maneira que você lida com o dinheiro é que vai fazer com que você tenha tranquilidade financeira ou não. E isso, o Bruno é craque nisso, de como te mostrar como, como é que funciona. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Como é que funciona quando um cara, por exemplo, meu filho quer trabalhar o dinheiro lá dele. O meu filho é o exemplo completo de quem não sabe nada de dinheiro, entendeu? Nada, nada. Cuidado quem Né? tá ouvindo. Não, pois é, não, não tá não. Então, não é ele que tá na mesa. Então, é, eu falei, cara, você tem que ir lá conversar com o Bruno. O Bruno vai primeiro ele vai saber o que você quer, porque na realidade, o Bruno, eu tô falando com você, Bruno, explica aí como é que funciona. Quando a pessoa vai no teu consultório, ela não chega lá falando que quer uma coroa, ou que ela quer um implante dentário, ou que ela quer fazer canal. Ela chega lá falando que tá com dor de dente, né? Ela chega lá dizendo que tá com bruxismo. Não, eu tô com É, bruxismo. ou que não dormiu direito, não sabe nem o que que é bruxismo, Exatamente. né? E aí, através da dor, você identifica a causa, identifica as o plano de ação para reverter aquela causa. Eu acho que no cenário de assessoria, no cenário de consultoria, ou não necessariamente usando o nome consultoria aqui para uma venda consultiva, tá? A venda consultiva parte sempre da mesma premissa. Quais são as minhas dores? Quais são os meus objetivos? O que que me incomoda? O que que eu tenho medo? O que que eu quero alcançar? Quais são os meus sonhos? Para se traçar um plano de ação. E aí faz parte do processo de venda, do processo de fechamento e do processo de atuação, você passar a embasar a pessoa com um pouco de embasar com embasamento, com um pouco de conhecimento técnico, daquilo que você está fazendo e você está propondo para ela fazer, né. Até quando a gente começou nosso tratamento, eu conheci o Ernesto por causa do tratamento de bruxismo. Eu já sofria de bruxismo há 7 ou 8 anos e quando comecei a tratar com o Ernesto, ele primeira coisa que ele fez, identificou, você tem bruxismo realmente, tal, 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 o que que você veio tratando até aqui? O que que melhorou até aqui? E aí, isso aqui é causa, isso aqui é consequência. Você está
usando placa ou fazendo tal coisa para segurar os danos do bruxismo. Você não está Não está tratando o que te tratando. causa o bruxismo, né? Processo financeiro é a mesma coisa. Você está endividado? Isso é consequência. Por que você está endividado? Em qual momento você gastou mais que você ganhou? Quais, quais são as possibilidades de saída? Tem possibilidade de gastar menos? Tem possibilidade de ganhar mais? Quais alternativas dentro do seu cenário atual para ganhar mais ou para gastar menos, né? Em quanto tempo isso tem uma solução? Quanto vai custar essa solução? Eh, e aí vem as coisas mais elocubrantes possível. Tem cliente que está com dívida de 200 mil e paga 15 mil por mês. Resolve, troca por uma dívida de 5 mil por mês e fala assim: eu vou fazer outra dívida de 10 mil por mês que vai me gerar 30 mil por mês a mais de receita. Falei, cara, tu é maluco? É. Dependendo do perfil de agressividade da pessoa, a maluquice dela pode fazer sentido. Se ela vai fazer uma dívida de 10 que vai gerar 30, vai se pagar. Uhum. Vamos estudar se vai se pagar. Se Qual o risco disso não se pagar, desse teu projeto não dar certo, de os 10 de dívida que você está fazendo não gerarem 30, gerarem só 10 ou gerarem menos que 10, Menos sua que dívida 10. aumentar e tal. E aí é uma análise de risco e retorno, né? O meu forte, o que eu atuo já há 6, 7 anos, são com as pessoas que estão positivadas, né? É a pessoa que está com investimento, onde vai alocar, como vai alocar. Mas eu tenho parceiros, eu tenho pessoas também que trabalham junto comigo que atuam em relação às pessoas que estão negativadas. Uhum. Já não é uma coisa que eu pego no meu dia a dia, porque hoje eu estou muito mais voltado para a empresa. Mas é uma coisa que eu continuo tratando muito nas redes sociais e tudo mais, a parte de educação financeira, a parte de dicas de sair Essa roda viva, né? desse Desse loop ciclo, infinito e decrescente, né? é ciclo descendente, né? Sim. Vai sempre espiral descendente. O cara vai também cada vez piorando mais. Então, com isso, né, o que a gente quer mostrar para vocês? Que é tão importante quanto não ver tela de celular antes de dormir, é importante ter planejamento financeiro, né? E ter, como o Bruno está falando, você identificar, né, primeiro o que você tem, segundo aonde você quer chegar, né? Porque tem aquela velha história de para quem não tem norte, qualquer lugar serve, não dá para ser assim, tem que saber o que você quer. E principalmente, se é viável a maneira como você quer chegar até lá, né? Não adianta você, que nem o Bruno falou, fazer um plano mirabolante lá, não, vou pedir 100 mil emprestado porque eu vou ganhar 500. Só que aí, na hora que você bota no papel, você está arriscando a ganhar 50 só e aumentar a sua dívida. Então, por isso que é muito Qual o plano importante. B se só vier 50? Você tem como marcar com essa consequência? Ah, tem como marcar. Beleza, é Exatamente, uma. exatamente. Então, esse foi o objetivo, né, de trazer o Bruno aqui para mostrar para vocês que saúde é uma coisa muito mais complexa do que a gente pensa. A gente pensa que saúde é tomar vitamina e fazer ginástica. Gente, não é só isso, né? Você tem que cuidar da sua cabeça. Para cuidar de ter saúde mental, você precisa de algumas coisas, entre elas, saúde financeira. Claro, ter uma boa assistência médica, ter uma alimentação legal, consistente, comer o mínimo de porcaria possível, é importante. Fazer atividade física, super importante, né? Hoje está mais do que provado que fazer musculação, ter músculo, não é importante para você diminuir a probabilidade de Alzheimer, enfim, um monte de coisa. Agora, é muito importante também saúde financeira, né? Não adianta você ficar, né, saradão com menos 500 mil no banco, entendeu? Você vai pirar. Uma Então, vez eu vi um artigo falando que existem, acho que eram 4 pilares da saúde completa. Cada pilar se divide em 3. em Já viu alguma três, coisa sobre isso? já. Aí um pilar era relacionamentos, aí tinha relacionamentos que envolvem familiares, amorosos, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, Aliás, e o outro
terceiro eu não lembro. O É sub. de pessoas conhecidas, de amigos, de É, aí, amizades. aí tem a parte de que envolve lazer, Lazer, trabalho, e tem mais um. Não estou lembrando agora também. tem a Mas parte espiritual, parte espiritual. e tem a parte financeira, que se divide em finanças, propriamente dita, profissão, e agora eu também não lembro todos. Mas todos eles acabam sendo esses 12 subpilares aí, esses 12 subtópicos. Imagina São. um barril, cada barril é uma ripa. E aí o que você tá pior, o que tá mais te impactando, é o que limita a altura do barril. Não adianta você tá com saúde física nota 10, saúde mental nota 7, saúde financeira nota 3, porque seu barril só enche até o 3. É o popular, a corrente arrebenta sempre no elo mais fraco, né? É. Ou qualquer coisa, um equipamento de som, a qualidade do equipamento de som é igual à qualidade da parte mais fraca do teu equipamento. O equipamento tem, sei lá, hoje em dia não existe mais isso, né? Mas tem lá tocador de CD, amplificador, caixa, não sei o quê. O que for de pior qualidade, o teu som final vai ser o de pior qualidade. É isso que ele está dizendo E aí. as Não adianta. pessoas mentem muito para si mesmo. As pessoas se enganam, se ludibriam, É postergam e verdade. tal, né? Eu tô com uma dorzinha. Ah, mas deve ser do treino que eu fiz, deve ser que eu dormi de mau jeito, não vou ver não, não vou no médico não. E elas vão postergando. Quando chega na parte Com dente financeira, acontece muito com isso. dente também acontece muito isso. Quando chega na parte financeira, que o mês fechou com a conta negativa, ela pode até tentar postergar, mas ela não consegue mais não enxergar. Ela não, ela é obrigada a ver que ela está com uma questão financeira, que ela está com um problema financeiro. É, que ela tá Só gastando mais do que ganha, é, né? é, vamos dizer assim, os outros pilares, eles são humanas. O pilar financeiro é exatas. É, Ou tá bem ou tá mal. E, é, e tem ali o número para te provar que você tá bem ou que você tá mal. É, então acaba sendo muitas das vezes o ponto de inflexão, o ponto que chama a atenção para a pessoa realmente fazer alguma coisa. E às vezes, eu acho que por experiência, 99% das vezes, quando o ponto de saúde financeira está mal e entra no vermelho, tem algum outro dos 12 pilares que está mais baixo do que ele e que está causando ele. é. Então, Geralmente é emocional, o né? trabalho de recuperação financeira tem muito de trabalho de recuperação Emocional. emocional e psicológico Sim, junto. sim. A gente é multifacetado, né? Então, não adianta. É exatamente o que você falou, o negócio do barril. Não adianta um lado tá legal e o outro tá muito ruim. Não, não é assim, não faz média, né? Você não vai um muito bom, outro muito ruim, um compensa o outro, não. O muito ruim vai sempre sobressair e vai te trazer problema, Tem mano. uma, tem uma piada interna na família que eu sempre brinco com a minha esposa, que é assim, desculpa aí, o feijão tá meio queimado, não sei o quê, mas em compensação tô servindo com arroz cru pra dar uma compensada. É, pois é. Bom, gente, eu não sei se o Bruno quer falar mais alguma coisa, mas era isso que eu queria trazer para vocês, a importância de ter. Não, a gente não falou numa coisa, a gente não falou na importância para as empresas isso, né? Como é importante, né, para uma empresa ter o lado financeiro e econômico bem resolvido para ela não falir simplesmente, né? Uhum. Né? E como isso e qual é a importância da saúde dos funcionários, né? Porque quando você tem um funcionário que é bem considerado, que é que é, enfim, que sente que a gestão da empresa se importa em como ele está, em como ele sente as coisas, o que acontece? O que acontece quando você está feliz? Você trabalha melhor, né?
E quando você trabalha melhor, você produz mais, sim. não é? E se você produz mais, a empresa vai faturar mais, vai lucrar mais, né? Então isso é um jogo de ganha-ganha. Aquela época que existia que, né, as empresas asfixiavam os empregados, aos poucos isso mudou, ainda está mudando, ainda está no início, na minha opinião, mas é muito mais importante. Vou dar um exemplo. O que você gasta com o bem-estar do seu funcionário, né, e isso inclui saúde, a parte física da saúde, né, a parte emocional e a parte financeira, porque não tem nenhum funcionário que consiga trabalhar bem se está nessa condição de ter que Uhum. pagar cinco, só tem quatro. O cara vai estar com perda de foco, perda de concentração, então a produção dele vai ser menor. Então, as empresas estão percebendo, e agora com o marco da saúde que teve há pouco tempo, em maio desse ano, né, que gerou NR1 e tal, é meio que uma obrigação, meio não, existe essa obrigação de bem-estar, né, dos funcionários. Então, mas as empresas já estavam percebendo, algumas, a Natura, por exemplo, a Otis Elevadores também, já estavam percebendo que um funcionário feliz é um funcionário que produz, Sim. né? E que, vamos supor, se você gastar R$ 10 para a felicidade desse funcionário, ele vai te proporcionar um faturamento de R$ 80. Isso é um estudo que tem que eu já vi na área da saúde. Eu não sei na área de finanças como é que é. Mas quando você, por exemplo, eu fiz um trabalho numa empresa chamada Asagel, Eu vou até trocar educação financeira por saúde financeira agora. saúde financeira. Beleza, É saúde uma financeira. nova terminologia que eu vou começar a usar um pouco mais. Mas é boa mesmo. Sim. Mas eu fiz um trabalho na Asagel Equipamentos Geofísicos de um amigo meu, né? A gente foi quase um piloto de como é que eu ia trabalhar com isso. A empresa dele tem 20 funcionários. Então a gente, na minha área, né? Eu trabalhei na minha área que distúrbio de sono e tal. Então o que que a gente fez? Em um ano, com o acompanhamento e com o tratamento que a gente fez lá, em um ano ele diminuiu o número de faltas em 8%, o número de atrasos em 17%, e ele aumentou a produtividade dele, o DRE dele, em 17, não, em 11%. 17 foi o outro dado que eu falei. Aumentou a produtividade em 11%. Isso em dinheiro significa o seguinte: ele ganhou mais 8 vezes o que ele gastou com o que eu fiz nos funcionários dele. E isso acabou que tem um estudo que eu li há algum tempo atrás que falava exatamente disso, que você, cada real, Uhum. era um estudo americano, cada dólar que você gastava, a empresa faturava mais US$ 8, né? Então, e por acaso foi exatamente a mesma proporção em real, né? Mas tudo bem. Mas o número, numericamente, foi a mesma Você deve coisa. estar mais por dentro do que eu da legislação, de como funciona o programa de saúde laboral e tal. É, não consta nada em relação à saúde financeira, Nada, não, mas não, eu acho que os não se fala. benefícios são Muito muito grandes. próximos e Porque correlacionados, porque um funcionário que está com problema de saúde, a empresa vai ajudar com plano de saúde, com coparticipação, com treinamentos, com psicólogo. Tem vários profissionais atuando, né? Agora, o profissional que está com endividado, não ele, tem. ele também está passando por esses mesmos problemas Mesmo com que problema. está com problema de saúde. Exatamente. Então, dá para fazer uma atuação muito similar e. Não, a ideia desse podcast hoje e dessa parceria que eu tenho com o Bruno é exatamente essa. É mostrar, né, principalmente para as empresas, como ele falou, que trabalha mais com o CNPJ, mas para as pessoas físicas também, que é muito importante saúde financeira. Porque sem saúde financeira, você não pode se cuidar direito, não pode se alimentar direito, não pode fazer ginástica direito, não pode ir a médico direito, enfim,
na realidade, as coisas estão todas interligadas e é tão importante quanto, e é isso que a gente quer levar para vocês e para as empresas a importância e a necessidade de ter o Bruno lá ensinando as pessoas na educação financeira e como lidar e ajudar a. Vem cá, quando você está com um problema dentário, você vai ao médico e ele procura resolver o seu problema. Na imensa maioria das vezes consegue, ainda bem, né? Mas procura resolver os seus problemas. Quando você está com um problema financeiro, você não tem uma pessoa para te ajudar, especialista nisso, né? Você vai ouvir o conselho do seu amigo, do seu cunhado, do seu tio, do seu avô, sei lá, de quem você quiser, que nem sempre é a pessoa indicada para isso, né? Primeiro, porque tem um envolvimento emocional. Segundo, porque não é tecnicamente preparado para isso. Então você precisa de uma pessoa como o Bruno que vai poder te ajudar mesmo, né? Ele vai te mostrar aonde você está errando e vai te mostrar os possíveis caminhos que você tem para evitar isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Bruno? Quanto tempo, gente? Tem mais uns 15 minutos. Vamos lá. Você estava falando da saúde financeira das empresas, né? Eu uma vez ouvi uma frase, quando era menor, que... é, Ai, fugiu. Você estava ouvindo, Ah, falando de vou lembrar a empresas, frase. É, existe um ditado que fala que quem não se movimenta fica para trás, né? sim, E aí, mais recentemente, eu ouvi uma outra versão que quem não está indo para frente não está parado, está indo para trás. está indo para trás. Não existe ficar parado, porque Porque os outros o estão indo para mundo está te frente. atropelando, a própria inflação está corroendo tudo, Uhum. corroendo o poder de compra e tal. Então, dinheiro parado não está parado, dinheiro parado Está perdendo. está perdendo. E as empresas, a saúde da empresa, da pessoa jurídica, ela está envolvida também nesse critério. A empresa que não está crescendo, ela não está parada, ela não está estagnada, ela está perdendo, Ela tá ela diminuindo. está diminuindo, Exatamente. porque a tecnologia está avançando, outros concorrentes estão vindo, estão tomando mercado e a população está migrando e por mais que a empresa tenha a mesma quantidade de cliente, a mesma quantidade de tudo, ela está se tornando menor, ela está se tornando menos relevante com o tempo, né? Então, na saúde da empresa, além de ter um caixa positivo, além de... A maioria das empresas tem empréstimo, tá? Até saudável para uma empresa ela operar com empréstimo. Eu coloco 50 mil, pego mais 50 mil de empréstimo e opero com 100 mil. Estrategicamente, contabilmente, isso faz sentido muitas das vezes. Só que, dentro desse dinheiro aí, a empresa não basta sobreviver. A empresa não basta fechar as contas no zero a zero, pagar os funcionários, botar o dinheiro no bolso dos investidores, dos fundadores. Ela tem que estar em Tem que constante crescer. crescimento, né? E a gente, como pessoa física, é a mesma lógica. O nosso dinheiro, o nosso patrimônio, ele tem que estar em constante crescimento, porque vai chegar uma hora que a gente não tem mais capacidade de gerar renda. A gente já está velho para continuar trabalhando naquele ritmo. Quem não conhece o pai do Chris, que tinha 3 empregos, né? Uhum. Daquele seriado Todo Mundo Odeia o Sim, Chris. Uma é. hora ele não aguenta mais. Uma hora o É, Júlio não aguenta mais trabalhar. é, Tá com 65 anos, 70 anos, 75 anos, vai ter 3 empregos ainda, é. né? É Não humanamente precisa não. impossível. Com 70 anos, um emprego já é muito. Começa a ficar, com o passar do tempo, começa a ficar doente, vai começar a faltar nos 3, vai ser Faltar. demitido nos 3, Ah, porque o corpo não aguenta mais. Então a gente tem que se preparar para isso aí, que a gente fala que só 2 coisas na vida são certas, né? A morte e os impostos. mortes impostos. Mas é muito mais provável da pessoa ficar idosa do que ela morrer antes de ficar idosa. Então tem que se preparar para os 95, sei lá, 90% da população que vão ficar idosas, vão chegar nessa fase. Uhum. E até chegar nessa fase a gente vai ter imprevistos, a gente vai ter percalços. Vai ter a situação, você estava me contando hoje ainda, que
por causa de uma briga judicial, a empresa vai lá e corta a água, e tu tem que ter dinheiro em caixa para comprar o carro-pipa, Sim, né. Vai ter situação em que o fulano tá trabalhando de iFood, entregando de moto, e a moto dele quebra. quebra. E aí, são 2 problemas, né, se a moto quebra, ele tem que gastar para consertar a moto, e ele Fica tem sem trabalhar. e ele vai ficar ali 2, 3, 5 dias sem trabalhar, ele tem que ter dinheiro para cobrir esse tempo que ele vai ficar sem trabalhar também. Uhum, E não tem como a gente evitar os imprevistos, até porque eles uhum. são imprevistos. A gente Sim. tá é que tá preparado para quando É, eles forem acontecer. é. E tudo isso tem a ver com saúde financeira também. Então, quando a gente tá fechando no zero a zero, quando a gente não tá crescendo, a gente A não gente tá tá, minimamente preparado para esses imprevistos. E aí o que acontece? Vem uma pandemia, a gente se vem endivida. vem uma moto que quebra, e aí a pessoa sai do zero a zero para negativo. Para ela sair do negativo é Hum, muito mais difícil. É verdade. É isso mesmo. Tem que, tem que ter planejamento financeiro e principalmente tem que ter educação financeira. Tem que saber como fazer. Né? Qual é o percentual de quantos milhões tem na caderneta de poupança? Toda hora eu vejo isso. Eu Não, acho que hoje em dia, somando toda a caderneta de poupança do Brasil, ainda tem 1 bilhão. pois é, cara. Quando a gente fala isso para qualquer economista, o cara só pelas paredes de raiva, Uhum. né? Mas enfim, é porque não tem educação financeira. A gente não aprende nada disso, não aprende como lidar com dinheiro, infelizmente. Então, é isso que o Bruno e eu estamos nos propondo a fazer, que é dar saúde preventiva para todo mundo e, com isso, melhorar a vida de todo mundo. E das empresas também, principalmente. Um exemplo aí, tu falou de caderneta de poupança, eu fiz reunião 2 dias. Era um empresário e tal, tava ele e a sócia, a reunião era para a pessoa física dele. E aí ele comentou: "Ah, na minha empresa a gente tem um dinheirinho lá guardado, e tal, qualquer coisa a gente tira um pouquinho a mais para uma emergência e tal. Esse dinheirinho tá lá guardado numa caderneta de poupança. Poupança. Tá, quanto tem lá guardado O na empresário, poupança? o 100 empresário. mil. Ah, Por quê? Ah, recebe no mês, chega, sei lá, eu não vou entrar aqui em detalhes quanto era o faturamento dele, mas recebe no mês, chega a 200, vai gastando com o mês, volta para 100. Recebe no mês, chega a 200, vai gastando no mês, volta para 100. Então, 100 é a margem de segurança que ele que ele tem. estipulou para a empresa dele. Tá, esses 100 mil, daqui a um ano na caderneta de poupança, eles são 106. É. Só que É, ele vai estar gastando. no investimento, esses 100 mil, ao invés de 106 daqui a um ano, são 115. 9 mil a mais, bem Mais. mais dinheiro. É. Ah, mas é dinheiro rápido, assim, dinheiro que eu preciso de uma hora para outra, de um dia para o outro. Tá bom. Esse investimento que ao invés de deixar 106 vai deixar 115, também você pode resgatar de um dia para o De pro outro. outro. É. Você não vai perder nada em relação. Ah, mas e a segurança? É mais seguro do que a poupança. Mais seguro que a poupança? Rende mais? É. Então é esse tipo de coisa que É, não é, está ainda no conhecimento geral da. eu vou falar um negócio aqui que não foge a minha seara, mas se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas esse negócio da caderneta que ele está falando é porque a caderneta é uma caderneta de banco, né? E você está falando de título do governo, Sim. provavelmente. Então, quem garante o título do governo é o governo federal, né? Gente, banco quebra, né? Pode quebrar. O governo federal não quebra. Quem que garante que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não vão quebrar? Pois é, É o não. governo É o federal. governo federal, exatamente. Porque o governo federal não quebra porque emite dinheiro, faz a maquininha, vai gerar inflação, mas isso é outra conversa. Mas emite dinheiro e tal. Então, tudo que for lastreado, tudo que tiver fundo do governo federal é mais seguro do que qualquer, até do Itaú, até do Brasil, sei lá, qualquer bancão, porque é mais seguro, porque é do governo federal. Não, o risco é menor, como o Bruno está falando. Né? Na vida tudo tem risco, né? Mas enfim, é muito menor o risco se você aplicar em qualquer coisa que seja garantido pelo governo federal do que em banco particular. Falei besteira? Não, Não, tá tá certo. certo. Então tá bom. Então eu já estou mais adiantado, tá vendo?
Já Mas também já tô. são 4, 5 anos de convívio. Pois é, o cara já tá mexendo com isso há uns 4 ou 5 anos. Mas então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e eu vou trazer o Bruno aqui mais vezes para a gente conversar sobre isso e da importância de educação financeira e saúde financeira, né, que é o que a gente vai passar a falar agora, saúde financeira, né, tanto para a pessoa física quanto para as empresas. Então, eu vou deixar a palavra com o Bruno agora para ele dizer o que quiser dizer como Pegou final aqui. desprevenido aqui. Não, não, mas é assim mesmo, é de propósito. Então, a palavra está contigo, Bruno. Dá o seu recado aí Vai para de os. improviso, então. Gente, quando tiver com alguma dor, não posterga. Quando vê que alguma coisa está dando errado, não posterga. Já procura um especialista, procura alguém para ajeitar a sua vida, trazer uma solução, fazer uma proposta de resolução para o problema que você está presenciando. Seja uma dor de dente. Eu tô com uma dor de dente, mas eu tô sem dinheiro, eu tô sem tempo, eu tô não sei o quê. Vou esperar a- os astros se alinharem para eu poder resolver. Aí, quando os astros se alinharem, já é um canal, já Já é. não tem mais Vai dente, já arrancar o dente, começa. né? Isso em tudo na vida. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde Sim, financeira. É claro que a gente não consegue ter um equilíbrio em 100% da nossa vida o tempo todo. Para a gente gerar soluções, para a gente gerar movimento, a gente tem que desequilibrar algum ponto. Mas a gente tem sempre a opção de controlar qual ponto da nossa vida a gente vai desequilibrar antes que ele desequilibre o ponto que a gente não está querendo. Né? Minhas duas filhas estão pequenas, a mais nova está com 1 ano e meio. E minha esposa tá 1 ano e meio reclamando que ela não dorme direito, porque é mamar de noite, é não sei o que de noite. A vida está desequilibrada. Mas a gente sabe que a vida está desequilibrada em virtude do nascimento de uma criança, que isso é temporário, que isso foi planejado, que durante toda a gestação, até no intuito de engravidar, a gente sabia que isso ia acontecer sim. para gerar o crescimento da nossa filha saudável, né? E para se preparar para isso, é 1 ano e meio, são 2 anos, dormindo pior em virtude de um neném, a gente tem que se preparar financeiramente também. Também. Vão ser 2 anos que eu vou ter um desempenho pior no trabalho. Pior, claro, que Então vai eu tenho que dormir estar com mesmo. uma reserva maior. Vão ser 2 anos que eu vou ter uma saúde, vou ter mais ziquezira no estômago, vou ter mais, sei lá, há pouco tempo ela teve gastroenterite. Vai ser mais tenso, vai Tudo ter isso, mais. tudo isso se conversa, todas as coisas se conversam. Então, tem que estar com o plano de saúde em dia, tem que estar com um montão de coisa em dia. É, e a gente conseguir escolher o que a gente vai desequilibrar para a gente alcançar o objetivo que a gente quer. Né? Quero sair da dívida, vou ter que fazer dupla jornada, vou ter que ter um segundo emprego, vou ter que trabalhar final de semana. Escolha o que você vai desequilibrar antes que a vida te imponha um desequilíbrio. É isso aí. Muito bem, Bruno. Então, gente, nós vamos terminar, infelizmente. Ah, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês gostaram, dê um ok lá. Se não gostarem, dê também para o canal crescer, a gente poder atingir mais gente. E eu espero vocês no próximo podcast. Um abraço. Tchau, pessoal.